Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula a gente vai ver exercícios sobre grandezas proporcionais. Vamos lá? Questão de proporcionalidade que avalia do candidato a habilidade dele saber relacionar as grandezas proporcionais, né? Sendo direta ou inversamente. Então nós temos esse problema aqui onde um objeto possui uma resistência mecânica S. Esse cara, não sei o que é a resistência mecânica. Não se preocupe porque a questão fala sobre isso. Ele fala que essa resistência mecânica é diretamente proporcional a B, que seria essa distância. Fala que também é diretamente proporcional ao quadrado de Dzinho, que corresponde a essa distância. No entanto, é inversamente proporcional ao quadrado dessa distância x. E aí, K é a constante de proporcionalidade envolvida. Pessoal, como é que a gente faz para montar essa fórmula que relaciona essas grandezas? Aí, lembre-se disso daqui, ó. A fórmula, essa fórmula que relaciona, tem a constante de proporcionalidade envolvida. E aí, no numerador, você vai colocar as grandezas que são diretamente proporcionais. E no denominador, você vai escrever aquelas grandezas que são inversamente proporcionais. É assim que você monta uma formulinha envolvendo grandezas proporcionais. Tá certo? Então vamos lá. Quem é que vai ser essa resistência mecânica S? Tem a constante de proporcionalidade envolvida. No numerador, nós vamos colocar as grandezas que são diretamente proporcionais a S. A questão fala que é proporcional a Bzinho, diretamente, e também diretamente proporcional ao quadrado de Dzinho. Certo? Então essas duas que são diretamente proporcionais, a primeira, elas devem ficar no numerador. Agora, é inversamente proporcional ao quadrado de x. Pessoal, o x está aqui embaixo, então você vai colocar x quadrado no denominador. Beleza? É assim que a gente monta a relação entre essas grandezas proporcionais. Uma formulinha que envolve essas grandezas proporcionais. Beleza? Vamos a mais uma questão. Muito bem, pessoal. Agora essa questão é uma questão que trabalha com a ideia da anterior, só que num nível um pouquinho mais difícil, né? Por quê? Na anterior você tinha que apenas montar a fórmula que relacionava as grandezas. Nessa daqui, além de montar a fórmula, você tem que, de fato, descobrir quanto que seria aquela constante de proporcionalidade envolvida. Tudo bem? Então, o que nós temos, né? A questão inicialmente já fornece que para uma área de 9 metros quadrados, uma distância de 3 da fonte, o custo será de R$500. E aí fala o seguinte, a espessura é inversamente proporcional ao quadrado da distância, né? Do objeto à fonte. Então, vamos lá. Vamos montar aqui como que seria essa espessura. Vamos montar aqui espessura. Como está falando de proporcionalidade, existe uma constante envolvida. É inversamente proporcional ao quadrado da distância. Você lembra que inversamente proporcional a gente coloca aqui no denominador? Então, se é inversamente proporcional ao quadrado da distância, o quadrado dessa distância aparece aqui, no denominador. Certo? O custo é diretamente proporcional ao volume do material. Então, esse custo diretamente proporcional, aí fica em cima, fica no numerador, né? Ao volume do material. Então seria isso. Só que é o seguinte, pessoal, não necessariamente essa constante é igual a essa, né? Essas constantes, elas, em grande chance, são constantes distintas, tudo bem? Então eu vou chamar de constante K1, constante K2. E a questão é que a gente relacione esse custo que está aqui, quanto que vale esse custo, em termos do volume desse material, tá bom? Então, veja, o que seria o volume do material, pessoal? O volume do material empregado aqui, nós podemos pensar no seguinte, existe uma certa área aqui, quando a gente multiplica essa área por essa distância, e essa distância seria a espessura, nós não temos o volume do material, né? Pegando a área e multiplicando pela, né, essa espessura, nós vamos ter o volume do material empregado. Então, vamos lá. O custo, a gente pode representar ele da seguinte maneira. Custo
essa constante aqui e o volume. O que a gente vai colocar no lugar desse volume? O volume disso vai ser o quê? Vai ser a área da base vezes a altura, que no caso aqui é a espessura, né? Então vamos escrever, é a área vezes a espessura, tá bom? Essa espessura, no entanto, é dada por essa relação. Então eu posso escrever que o custo vai ser área, espessura, que é K1, 1 sobre D quadrado. Beleza? E aí perceba que dá para a gente descobrir quanto que vai ser essas duas constantes aqui. Por quê? Veja, eu vou agrupá-las para ficar mais fácil o entendimento. Então, o custo aqui, ele é K2 vezes K1 vezes A sobre D quadrado. A gente pode escrever dessa maneira, né? E eu consigo descobrir quanto que dá esse produto aqui. Por quê? Porque a questão fornece para a gente uma situação em que isso ocorre. Ela fornece o custo, fornece a área e a distância. Na hora que a gente substitui aqui, a gente encontra essa constante. E encontrando essa constante, nós temos já a solução do problema. Então vamos substituir aqui, ó, essas informações. Vamos lá. Quando o custo for de R$500, isso vai me dar o produto dessas constantes, eu vou chamar de K. Uma constante vezes outra vai dar uma outra constante. A área dele, 9. Essa distância, pessoal, 3. Aí fica D quadrado. Você percebe que a constante de proporcionalidade envolvida acaba sendo igual a 500? Né? Simplifica 9 com 3 ao quadrado. Então, se a constante é 500, então vamos lá. Como que ficaria esse custo? Constante, 500, vezes a área sobre D quadrado. E essa é a fórmula que representa o custo em função da área A e da distância D. Tudo bem? É uma questão, pessoal, com nível bem maior do que na anterior, porque na anterior você tinha que fazer apenas um dos casos, né? Tudo bem que colocou diretamente e inversamente proporcionais ali na mesma fórmula. Essa daqui você tinha que montar duas, relacionar as duas, através dos dados fornecidos, descobrir qual que seria a constante para poder chegar à relação final. Beleza? Esse seria um caso, então, mais difícil de abordar esse problema. Vamos lá, pessoal. Mais uma questão de grandezas proporcionais. Nesse caso, nós temos o preço da gasolina e do álcool envolvidos na questão e quanto que o carro percorre, o veículo percorre com determinado volume de gasolina e de álcool. Aí a questão fala para verificar a possibilidade de ser abastecido com álcool, gasolina, no sentido de ser mais vantajoso ao consumidor, né? Aí fala que você tem que pegar o preço da gasolina, multiplicar por 0,7 e avaliar se isso vai ficar maior ou menor do que o preço do álcool sugerido pelo posto. Tudo bem? E aí, dependendo do caso, você escolhe um combustível ou outro. Aí o que a questão fala? Isso decorre pelo fato de que se por um mesmo volume aqui, né, de álcool, o mesmo preço, vamos pegar esse preço porque esses preços correspondem a volumes iguais, né? Se para o mesmo volume de álcool percorrer aqui 10 quilômetros, quantos quilômetros serão percorridos, né, abastecendo isso com gasolina? Então, no fundo, a parte difícil dessa questão é você montar essa tabelinha com os dados. E é muito importante, galera, que você gaste um tempo pequenininho fazendo isso. Não se preocupe. Esse tempo aqui que você gasta escrevendo isso, ele vai ser importantíssimo para ficar claro como que você tem que resolver a questão. Tudo bem? Então, não se preocupe em estar perdendo tempo fazendo isso. Tem gente que, eu tenho que correr, eu tenho que correr porque tem pouco tempo na hora da questão. Calma. Calma, por quê? Porque se você montar bem esses dados, uma tabela que estrutura esses dados, se você organizar bem as informações, isso poderá ser bem mais vantajoso para você. Tudo bem? Então vamos lá. Preço da gasolina, preço P, o do álcool 70% disso, 0,7 vezes isso. O com álcool percorre 10 km, com a gasolina vai percorrer quanto?
Pessoal, essas duas grandezas envolvidas, elas são direta ou inversamente proporcionais? Vamos lá. Entende-se que o preço da gasolina é maior. Por quê? Porque acaba rendendo mais, né? Beleza? Porque se fosse o contrário, estava todo mundo abastecendo aí, né? Com álcool. E aí, observe que de fato os postos acabam colocando mais ou menos nesse percentual, né? De 0,7, 0,75, justamente para ficar quase que indiferente. Aí a pessoa, o consumidor, tem que avaliar no seu veículo qual que é mais vantajoso, né? Mas veja, o preço maior percorre uma distância maior, né? Essa é a relação direta de proporcionalidade. Pessoal, quando a relação é direta de proporcionalidade, a razão entre as grandezas gera uma constante, ou se você quiser, é só você fazer o produto cruzado. Então, fazendo o produto cruzado, a distância vezes 0,7P, isso vai ser igual a P vezes 10. Beleza? Simplificou P com P. 0,7, pessoal, é o mesmo que 7 sobre 10. E isso vai ser igual a 10. Então, passa o 10 que está dividindo, multiplicando, o 7 que está multiplicando, dividindo. Então, você vai encontrar 100 dividido por 7. Beleza? Dá para a gente fazer essa continha aqui? Vamos lá, 100 dividido por 7. Aí chegou aqui, se você baixar o próximo que não aparece, você vai acabar indo para a parte decimal. Então vai dar aproximadamente 14 quilômetros aqui, tá bom? Então com o álcool, né, num determinado preço, num determinado volume, percorre isso, com a gasolina vai chegar a percorrer aproximadamente 14 quilômetros. Beleza? Ok? Então, importante isso, hein, pessoal? Importante fazer o quê? Estruturar bem a relação entre as grandezas envolvidas, tá bom? Vamos lá, mais uma questão aqui de grandezas proporcionais. Muito bem, pessoal, nessa questão aqui, nós temos um determinado resultado sendo dividido em partes proporcionais. Então, como que funciona isso? A questão fala que desejas, né, fazer aqui um concreto para um determinado contrapiso e esse concreto é composto de parte de cimento, parte de areia e parte de brita. Tudo bem? Só que são partes com quantitativos distintos. Então, tem 1:4:2. Pessoal, quando aparecer um problema desse tipo, pegando um determinado resultado e dividido em partes, né, que são proporcionais, o que você tem que pensar? Vamos lá. Ó. Tem uma parte de cimento para 4 partes de areia para 2 partes de brita. Como que você tem que pensar nisso daqui? Você vai ter que pensar nisso daqui da seguinte forma, para ficar legal você entender. Imagine aqui que nós tenhamos, vou colocar aqui um desenho. Imagine aqui esse desenho e some esse quantitativo de partes. Quantas partes nós temos aqui no todo, então, né? 1 mais 4 mais 2 vai dar 7, né? Então, divide isso daqui em 7 partes. Daí, 3, 6, 7. Pronto, tá aí. O que isso quer dizer, pessoal? Que num determinado volume, se você dividir proporcionalmente ali em 7 partes, o que vai acabar acontecendo? Uma parte dessas 7 vai ser de cimento. 4 partes dentre essas 7 serão de areia. E 2 partes corresponderão a brita. Tudo bem? É isso que você tem que imaginar quando ele divide esse volume em partes proporcionais. Por quê? Porque aí você consegue chegar à seguinte conclusão. Peraí, então quer dizer que 1 dentre 7 partes é cimento. 4/7 do volume vai ser areia. 2/7 do volume vai ser brita. Aí pronto, a questão está perguntando qual o volume de cimento, então, quando a gente tiver um concreto com 14 metros cúbicos. Então vamos lá, pessoal, cimento. Cimento vai corresponder a que fração desse todo? Cimento corresponde a 1/7 do todo, não é isso? Então, se você pega
1/7 do todo, e o todo aqui é 14 metros cúbicos, você vai chegar então aqui a 2 metros cúbicos. Então é isso que você vai precisar de cimento. Beleza? Vamos lá, próxima questão. Então, nessa questão aqui nós temos envolvido uma regra de 3 do tipo composta, né? A questão fala que ocorrerá uma arrecadação por alunos aqui num tempo total de 30 dias. E aí fala que 20 alunos durante os 10 primeiros dias, trabalhando 3 horas por dia, arrecadaram 12 quilogramas por dia. Pessoal, se eles arrecadaram 12 quilogramas por dia e foram 10 dias, então no total aqui essa arrecadação é de 120 quilogramas, né? 10 dias, 12 dias em cada um, 12 quilogramas em cada um, né? Então 120 quilogramas, tá bom? Aí a questão fala que 30 novos alunos se juntam a esse grupo. Então, se a gente pegar 30 novos alunos aqui, nós vamos chegar a um quantitativo aqui de 50. Então, serão 50 alunos trabalhando pelo restante da campanha. Pessoal, se aqui são 10 dias que esses trabalhar, num total de 30, então está faltando 20 dias para completar os 30, tudo bem? Trabalhando 4 horas por dia, eles vão arrecadar quanto? A gente não tem isso daqui, certo? Mas se a gente descobrir essa arrecadação, a gente adiciona com os 120, né? E nós temos a arrecadação total. Perceba que trata-se de um problema de regra de 3 do tipo composta. Nós temos várias grandezas aqui envolvidas, né? Então vamos lá, quais são as grandezas envolvidas que nós temos? Alunos, certo? Quantitativo de dias, horas por dias e aqui a arrecadação, né? Então essas são as grandezas envolvidas. Então vamos lá, 20 alunos trabalhando por 10 dias, sendo 3 horas por dia, consegue arrecadar 120 quilogramas. E aí, 30 novos alunos se juntam a ele, nós temos 50 alunos trabalhando por 20 dias, 4 horas por dia, vão arrecadar quanto? E aí, se a gente descobrir quanto que é isso daqui, é só adicionar os 120 que nós temos a arrecadação total. Agora nós temos que avaliar a relação de proporcionalidade entre as grandezas. Como é que a gente faz isso? Escolha de preferência aquela grandeza que contempla a variável. Então, vamos escolher aqui a arrecadação. Mas pode ser, pessoal, qualquer outra grandeza. Tudo bem? Puxa uma seta para cima ou para baixo só para você se orientar quanto à relação de proporcionalidade entre as grandezas envolvidas. Eu vou puxar aqui, por exemplo, para cima. Pessoal, se a gente tem uma alta arrecadação, não olhe para os números. Não olhe para os números. Isso é uma relação entre as grandezas. Porque um número aumentou, o outro também pode aumentar, mas a relação entre as grandezas pode ser inversa. Ok? Então não olhe para os valores que aparecem aqui. Você tem que pensar na relação entre as grandezas envolvidas. Essa é a grande sacada de regra de 3 composta. Não olhe para os números, olhe para as grandezas. Quanto maior for a arrecadação, eu tenho que ter mais força de trabalho, mais gente trabalhando ou menos? Pessoal, para arrecadar mais, eu tenho que ter mais gente trabalhando, né? Para arrecadar mais, eu preciso que eles trabalhem mais dias ou menos dias? Para arrecadar mais, eu preciso mais dias de trabalho. Para arrecadar mais, eu preciso de mais horas por dia. Então, quer dizer que, como é que vai funcionar isso? Você vai colocar o 120 sobre x, aqui, e todos eles que tiverem a seta para o mesmo sentido, você vai colocar exatamente no sentido que aparece a fração. Se tivesse algum com a seta trocada, você inverteria os valores, né? Como está todos eles no mesmo sentido, então é só você colocar exatamente no sentido aqui que aparece. Tá bom? Agora é fazer a simplificação, né, gente? Vamos lá. Dá para simplificar aqui, ó, por exemplo, 20 com 20, né? Dá para simplificar aqui por 10, aqui dá 1, e aqui dá 5.
Não é verdade? Dá para a gente simplificar também, ó, aqui e aqui por 3, né? Aqui por 3 dá 1, aqui por 3 dá 40. Beleza? Fazendo o produto cruzado, x vezes 1 vezes 1 vezes 1, x vai ser igual a 40 vezes 5, 40 vezes 5 vezes 4. Beleza? Pessoal, 40 vezes 5 dá 200, 200 vezes 4 vai dar 800. Então, quer dizer que foram arrecadados aqui 800 quilogramas, e aí a questão pergunta qual é a arrecadação total. Qual que vai ser a arrecadação total? Os 120 quilogramas arrecadados no início com os 800 quilogramas arrecadados posteriormente. Vai dar um total de 920 quilogramas arrecadados aí. Beleza? Essa é a resposta. Vamos lá, pessoal. Nessa questão agora nós temos a seguinte situação. 3 engenheiros vão realizar determinado investimento. Um investe 2.000, o outro 3 e o último 5.000. O lucro total aqui foi de 40.000 e esse lucro será repartido entre eles de forma proporcional. Quanto que cada um vai ganhar? Então veja, se esse aqui investe 2.000, ele vai ganhar um quantitativo que eu vou chamar de x. Esse aqui, investindo 3.000, ele vai ganhar um quantitativo y e esse vai ganhar um quantitativo z. Pessoal, o que eles ganham tem que ser proporcional ao capital investido, diretamente proporcional. Se é diretamente proporcional, eu posso afirmar que a razão entre essas grandezas gera uma constante. Isso tudo é uma constante. E aí, por questão aqui de relação entre as frações, a gente pode adicionar os numeradores e adicionar aqui os denominadores, que o resultado permanece igual aos anteriores. Só que nós sabemos quanto que dá isso daqui, Quanto que é a soma desses resultados aqui, x, y, z, ou seja, os lucros, sendo adicionados. Os lucros tem que resultar aqui em 40.000. 40.000 dividido por quanto aqui embaixo? Dividido por 10. Isso vai dar 4. Então, a constante de proporcionalidade é igual a 4. Se essa constante é igual a 4, vamos lá. Quanto que vai receber esse aqui? Se eu posso igualar esse resultado a 4, então quer dizer que quem investiu 2.000 vai ter ali 8.000 de retorno. Quem investiu 3.000 vai ter 12.000 de retorno. Quem investiu 5.000 vai ter 20.000 de retorno. Certo? E aí é claro que se você adicionar esses quantitativos, resulta em 40.000. Então, 8, 12 e 20. No fundo, pessoal, esse é o mesmo problema do anterior que a gente chegou a fazer aí, que colocava a razão, lembra lá no problema lá do concreto, que tinha cimento, areia, brita? Aqui você pode pensar no mesmo formato que apareceu ali, certo? Então aquele exercício você pode resolver assim, se você quiser. Esse aqui você pode resolver do jeito que a gente fez aquele outro, Então, por exemplo, o que você poderia pensar aqui para sair isso bem rápido? Pensando naquele esqueminha lá. 2, 3 e 5. No total foram investidos, então, quanto, pessoal? No total aqui foi investido 10.000, não é isso? Se aqui foi investido 10.000 e esse aqui investiu 2, então, o que você poderia pensar aqui também para resolver bem rápido isso? Investiu 2.000 num total de 10, ele tem direito a 2/10 do total. Ele tem direito a 2/10 do total. Ele vai ter direito a 2/10 de 40. Isso daqui vai dar 8. Olha como resolve bem rápido, hein? Esse aqui que investiu 3.000, ele vai ter direito a 3/10 do total. E 3/10 do total, pessoal, vai dar 12. E esse último aqui, ele vai ter direito a 5/10 do total. 5/10 do total vai dar 20. Então, essa daqui seria uma maneira bem melhor
mais rápida de você resolver a questão. Tá bom? É isso. Vamos para a próxima questão. Bom, pessoal, mais uma questão envolvendo agora a regra de 3 do tipo composta. Vamos lá. 16 máquinas preparam 720 uniformes em 6 dias. Quantas máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? Lembra daquele esqueminha que a gente conversou? Problema de regra de 3 composta. Escolha a grandeza que contempla a variável, a incógnita. Você vai escolher essa daqui. E compare esse resultado com os demais, não é assim? Então, escolha uma seta para cima e para baixo e não olhe para os números que estão ali. Não olhe para esses valores, tá bom? Então, vamos, pessoal. Aqui, qual é a relação de proporcionalidade entre essas duas grandezas? Quanto mais máquinas tivermos, mais uniformes ou menos uniformes serão preparados? Quanto maior o número de máquinas, mais uniformes são preparados, né? Nós temos mais máquinas trabalhando, né? Agora, pessoal, quanto maior o número de máquinas, a gente enche ali a indústria de máquinas, eu preciso que elas trabalhem por mais dias para confeccionar ali os uniformes? Não, né? Se eu encho ali de força de trabalho, se eu encho ali de máquinas, eu vou precisar de menos tempo para confeccionar os uniformes. Então, cuidado, a relação daqui para cá é de inversamente proporcional. É uma relação inversa de proporcionalidade. Então, como é que a gente resolve isso daqui? Pega essa que você escolheu e compara com as demais. Setinha no mesmo sentido, escreve no sentido que já aparece. Setinha no sentido contrário, você inverte isso. Beleza? Agora vamos à simplificação. Olha, aqui dá para simplificar para 720, né? Aqui dá 1, aqui dá 3. Aqui dá para a gente simplificar 24 por 6. Aqui dá 1. Aqui é 4, né? E dá para simplificar por 4 dos dois lados aqui. Aqui por 4 dá 4, aqui por 4 é 1. Fazendo um produto cruzado, pessoal, x vezes 1 vezes 1, x, 4 vezes 3 vezes 1. 4 vezes 3 vezes 1, x vai ser igual a 12. Então, 12 máquinas serão necessárias para essa situação. Beleza? Muito bem, pessoal. Nessa questão aqui nós temos o seguinte. 3 garotos brincam de fazer uma determinada escultura. O primeiro sozinho consegue fazer ela em 2 horas. O segundo sozinho demora 3 horas para fazê-la por completo. O terceiro só desmancha, mas a gente não tem esse tempo necessário para ele desmanchar tudo ali. E os 3 juntos, ou seja, esse construindo junto com esse e esse aqui no desmanchando, a estrutura no final das contas acaba ficando pronta, só que em 1h30. Possivelmente, se esse aqui não estivesse, né, só os dois trabalhando, aqui ficaria pronto de forma mais rápida. Aí, esse problema envolvendo soma de esforços. Qual é a sacada aqui? Veja o que cada um faz numa unidade de tempo. Veja o que cada um deles faz numa unidade de tempo. Então, por exemplo, se esse primeiro aqui, pessoal, constrói em 2 horas, o que ele faz em 1 hora? Né? O que esse aqui faz em 1 hora? Em 1 hora, ele faz a metade da escultura. Né? Então, a metade da escultura fica pronta em 1 hora. O que esse aqui faz em 1 hora? Esse aqui, em 1 hora, ele faz 1/3 da escultura. O que esse aqui faz? Eu não sei em quanto tempo ele desmancha. Considere que seja x horas. Então, eu sei que em 1 hora ele vai desmanchar quanto? 1 hora ele desmancha 1/x da escultura. E aí, como é que a gente equaciona isso? Os 3 juntos, o que seria isso? Vamos lá. Esse aqui faz a metade da escultura em 1 hora. Esse aqui faz 1/3 da escultura em 1 hora. Esse aqui, em 1 hora, desmancha 1/x da escultura. E no final das contas, isso aqui é durante 1 hora. Se eles estiverem trabalhando todos eles juntos por 1h30, 1h30, pessoal, é 1,5, 3/2, né? Então, se esses 3 estiverem trabalhando juntos por esse tempo, né?
a escultura fica pronta. Não é isso? E aí veja, esse tipo de problema de soma de esforços, pessoal, essa unidade que vai acabar aparecendo aqui, ela vai ser simplificada. Vai acabar sendo sempre simplificada. Tudo bem? Então, no fundo, o que a gente tem que resolver aqui? Essa equação. Então, vamos lá, pessoal. Qual que é o MMC aqui? O MMC vai ser o produto desses denominadores, né? Então, o MMC aqui vai ser 6x. 6x dividido por 2 vai dar 3x. 6x dividido por 3 vai dar 2x. 6x dividido por x vai dar 6. Isso vai ser igual a... Passa esse 2 que está dividindo multiplicando, o 3 está multiplicando e dividindo. Fica 2 dividido por 3, fica 2/3. Muito bem, pessoal, agora vamos fazer aqui o produto cruzado. Vamos lá, vou pegar 2 e multiplicar com esses 2 aqui, né? O 2 com 6x, aqui vai dar 12x. E aí eu vou pegar 3 e multiplicar com esse aqui. Olha, aqui já dá 5x, né? 3 vezes 5x vai dar 15x. 3 vezes menos 6, aqui vai dar menos 18. Pessoal, passa esse menos 15x para cá. Passou o menos 15x para cá, 12x menos 15x, isso vai dar menos 3x. Menos 3x igual a menos 18, então quer dizer que esse x vai ser igual a 6. Então isso significa dizer que esse terceiro aqui, que só desmancha, se ele estiver só desmanchando, né, tá prontinho a escultura. Se ele estiver só desmanchando, ele faz isso em 6 horas. Tudo bem? Então é assim que a gente resolve problemas de soma de esforços. Qual é a grande sacada aqui, pessoal? A grande sacada que faz com que você resolva, não precisa decorar métodos, fórmulas para esse aqui, ok? Você observa o que cada um deles faz em uma unidade de tempo, nesse caso, o que cada um deles acaba fazendo em 1 hora, tudo bem? Que você vai chegar ao resultado desejado. Bom, espero que você tenha aproveitado bastante aí. Até o nosso próximo encontro. Bons estudos. Até mais.